Esse menininho chamado Taran é um mago, e ele ganha seus poderes assim que completa 10 anos. Ele pode facilmente manipular qualquer objeto ao seu redor. Ele conta alegremente para sua mãe sobre seus novos poderes. Mas, para a decepção do menino, sua mãe fica aterrorizada, especialmente quando ele lhe conta como usou telecinese e como também pode criar fogo e vento. Em completo horror e raiva, sua mãe exige que ele pare de usar magia. Nosso garoto fica confuso, sem saber o que fez de errado, mas sua mãe se senta para ter uma conversa séria com ele. Ela pergunta se ele quer viver com ela por muito tempo e, como qualquer menininho faria, Taran diz que sim. Usando isso como um gancho, ela o obriga a fazer uma promessa, ordenando que ele nunca mais use seus poderes novamente e nunca os mostre a outras pessoas. Taran se sente incomodado e pergunta por quê. Então sua mãe conta a infame história do nobre e do cavaleiro. A história é familiar para o menino. Ele sabe que pessoas com poderes especiais são consideradas magos, mesmo que sejam nobres ou cavaleiros. No entanto, nobres e cavaleiros são muito diferentes. Os nobres neste mundo são, na verdade, descendentes de pessoas divinas, uma raça chamada Frians, que jurou salvar toda a humanidade. Os cavaleiros, por outro lado, são descendentes desses mesmos nobres, cujo sangue foi misturado com humanos comuns. Taran já conhece essa história, e sua mãe a usa para explicar que há uma clara distinção entre nobres e cavaleiros, mesmo que compartilhem poderes similares. Então, ela revela o verdadeiro motivo pelo qual ele nunca deveria usar suas habilidades. Seu pai foi um cavaleiro badass, e Taran herdou seus poderes. Vários nobres malignos fora da cidade tratam os cavaleiros como escravos e os veem como nada mais do que ferramentas. É por isso que a mãe de Taran teme por sua segurança e o urge a esconder suas habilidades para sempre, garantindo que ele nunca sofra o mesmo destino. Essa foi a promessa deles. 8 anos se passam. Após essa conversa, e agora ele é um jovem, Taran ainda mantém sua promessa. Ele não tem absolutamente nenhum desejo de revelar seus poderes como mago. Na verdade, ele não tem nem mesmo ambição de deixar sua casa e suas ovelhas, mesmo que sua mãe tenha falecido há algum tempo. Mesmo assim, sua vida está longe de ser fácil. Em uma manhã pacífica, nosso garoto recebe uma visita bastante irritada batendo em sua porta, como aquele cara em Homem-Aranha 3 pedindo o aluguel ao Peter Parker. Taran abre a porta para Mog, esses homens das cavernas que o olhavam como se ele os tivesse xingado ou algo assim. Bocejando, ele rapidamente avalia a situação e percebe que estavam ligando a morte do ancião da aldeia, Robus, ao seu nome, ameaçando-o. Os aldeões o agarram pela gola, rugindo que ele foi quem machucou o chefe da aldeia antes de jogá-lo para fora, exposto a ser devorado por monstros. É uma teoria interessante, e nosso garoto entende os esforços deles para incriminá-lo. Afinal, o homem mais velho de toda a aldeia morreu uma morte lastimável enquanto os jovens nem tinham coragem de enfrentar o monstro. Taran aponta a realidade de que esses palhaços estão apenas empurrando a culpa para ele por sua própria covardia. Enfurecido, o Barba de Lado tenta dar um soco nele, só para nosso garoto desviar com finesse. Ele se impulsiona de volta e dá uma cabeçada no nariz do cara, refletindo como a magia é a ferramenta mais conveniente do mundo. Tudo o que ele deseja vem ao custo de mana. Ele não precisa nem mesmo acender um fogo. Pode mover o mundo com apenas um sussurro. Ele derruba outro cara e depois desvia do golpe do terceiro. Taran é tão bom ao usar magia que faz isso sem que ninguém perceba, só o suficiente para seus oponentes. Não, quero dizer, suas vítimas, não morrerem. Kashimo 2.0 atinge a cabeça de outro cara, prometendo dominar cada um de seus oponentes. Ele os destrói pela direita e pela esquerda, e assim, todos estão no chão enquanto ele se sacode. E é assim que ele tem ocultado sua identidade como mago, um segredo. Taran zomba que esses idiotas deveriam ter economizado sua energia para o funeral do velho, e então se vira para enfrentar as mulheres, perguntando se elas também querem apanhar. Elas garantem que estão apenas ali para ver como ele está, mas nosso garoto não é um idiota e diz para levarem os corpos embora. Aqui está o que realmente aconteceu. Alguns dias atrás, o chefe da aldeia recebeu notícias sobre a existência de um monstro aterrorizante encontrado na entrada da aldeia. O corpo da criatura estava encharcado de negro e era tão enorme quanto uma casa. O chefe planejou lidar com o monstro, contratando um mago para exterminá-lo, e até lá, adultos e crianças foram avisados para não entrarem na floresta. Encontrar um monstro como um humano comum significa morte certa, pois apenas os magos são poderosos o suficiente para matá-los.
Robus decide fazer uma visita a um garoto na sua colina, o pastor Taran. O garoto leva uma vida chata, repetindo o mesmo ciclo todos os dias, até que o velho aparece para encher seu saco. Taran não tem motivação para seguir suas ordens, porque logo após a morte de sua mãe, o velho tentou roubar suas ovelhas. Turan acha que Rebus veio aqui pela mesma razão e manda ele se afastar, mas essa questão é mais importante para o ancião, que veio informá-lo sobre o aparecimento da besta mágica. O avistamento foi confirmado, mas estranhamente, Turan não está com medo, mesmo sendo o mais ameaçado. Rebus lhe assegura que o mago estará a caminho, e em vez de agradecê-lo, Turan lhe lembra para se perder, sabendo que Rebus só está interessado em suas ovelhas, e não na vida do pastor. Os monstros deste mundo são definidos como bestas com magia. Eles são a resposta para os magos da humanidade. Turan está animado para ver um mago pela primeira vez, curioso para saber quão poderosos eles serão. De repente, o cheiro de sangue o assusta, e ele se vê seguindo a fonte desse cheiro na floresta. O resultado é brutal. O orçamento de Kashimo descobre o ancião partido como um Kit Kat. Assim como Gojo, impassível, ele percebe que animais comuns não poderiam causar um banho de sangue tão grande, então os rumores sobre o monstro devem ser reais. De uma vez, ele sente mana sombria ao seu redor, enquanto o gigantesco leopardo chega para sua próxima presa. Nosso garoto o encara, e embora os monstros devam ser ridiculamente poderosos, alguns magos fortes podem derrotá-los com apenas uma única palavra. Turan olha para o intimidador felino e ordena que ele morra imediatamente, fazendo a criatura ser lançada a milhas de distância. Uma habilidade que o lembra da fala amaldiçoada de Inumaki. O comando não é suficiente, pois o monstro se lança novamente contra ele, mas após repetidas tentativas, Turan não consegue impedir a besta de entrar em um rampage. O grande leopardo destroça tudo em seu caminho. Turan decide mudar um pouco as coisas e pega uma pedra juntamente com seu fiel chicote, optando por usar suas habilidades como pastor. Primeiro, ele reforça a pequena pedra. Em seguida, ele a torna mais rápida antes de rodá-la e dar forma a ela. Bem antes de atirar, ele ordena que perfure seu alvo. Pedra é lançada com uma enorme propulsão, espiralando em direção ao seu alvo a uma velocidade incrível. O feixe corta o rosto do leopardo, mas ainda não é o suficiente para entregar um golpe fatal. Retaliando, o monstro tenta acabar com seu alvo com um ataque avassalador, sem deixar espaço para escapar. Nosso garoto havia planejado isso, enquanto ele recupera a mesma pedra do céu, desta vez mirando na cabeça da criatura, quebrando seu crânio em 1000 pedaços. Esse ataque se mostra bem sucedido em devastar o titânico monstro. Um primeiro para o jovem Turan, fazendo-o se perguntar se deve jogar o corpo no rio ou algo assim. Turan é bastante despreocupado com isso, e não dá a mínima para o desespero dos habitantes da aldeia. Ele simplesmente vai deixar o corpo do monstro aqui e deixá-los limparem. De volta à sua casa, nosso garoto reflete sobre a realidade da posição instável da aldeia. Eles vão tratá-lo ainda pior agora quando se trata de seus negócios, mas ele está bem com isso, contanto que possa bater neles de preto e azul por um negócio justo. Enquanto contempla esses pensamentos, a porta de Rebus começa a bater novamente, fazendo-o se perguntar se esses idiotas realmente perderam a cabeça desta vez. Ele abre a porta, desta vez expressando raiva, mas para seu choque, há apenas um homem vestido com uniforme. O homem se desculpa por estar sendo um incômodo. Aparentemente, ele é apenas um viajante que precisa de ajuda. Essa mudança inesperada tranquiliza Turan, que pede desculpas por sua tagarelice, revelando como encontrou algumas pessoas irritantes mais cedo. Hilariantemente, nosso garoto se sente realmente inseguro sobre suas maneiras, porque esse cara é muito educado em comparação com as péssimas pessoas de sua cidade. Além disso, ele olha para a espada do homem e pergunta se ele está procurando uma hospedagem. O estômago de Rebus ronca alto, o que dá a Turan a resposta ao convidar o homem para dentro. Aqui, ele faz uma porção de coisas e serve ao viajante, que literalmente começa a devorar. Eles têm conversado, e o viajante fica chocado ao notar que Turan não conversa com as pessoas da cidade. Nosso garoto compartilha sua história de nunca ter feito nada, além de suas obrigações como pastor nas colinas, explicando que também não recebe muitos turistas. O viajante o observa calmamente e encontra intriga em Turan, reconhecendo como o pastor tem excelentes maneiras para seu ofício. Turan compartilha como aprendeu a ser educado com sua falecida mãe, que infelizmente faleceu de uma doença apenas alguns anos atrás.
O viajante oferece suas condolências e assegura ao garoto que sua mãe deve ter ficado muito orgulhosa dele, agradecendo a Turan mais uma vez por sua hospitalidade. É a vez de nosso garoto fazer perguntas, então ele pergunta o que trouxe esse cara aqui. Não demora muito para o viajante revelar que ele, na verdade, veio aqui para matar um monstro, especificamente uma puma. E então ele revela que é um mago. É claro que Turan já sabia que um mago estava prestes a chegar a esta aldeia, graças a Rebus. O viajante confirma isso e decide fazer uma pergunta sua, compartilhando como ele claramente sente um monstro nessa área, mas não há nenhum à vista. Então, há o fato de que Turan sabe sobre o ancião e o caso do monstro. E mesmo assim, o garoto não tem medo de fugir. O principal alvo daquele monstro deveria ser o próprio Turan. Então, o viajante fica chocado com a calma que ele demonstra. Ele deduz que o garoto é estranhamente corajoso para um pastor e, em seguida, questiona friamente sua verdadeira identidade. Vamos voltar no tempo para a conversa de Turan com sua mãe, que realmente queria saber por que ele não podia revelar seu segredo. Ela temia a existência de nobres maus ou perversos, pois, para eles, os cavaleiros são como cães que mantêm por diversão. Certamente, eles tratam os cavaleiros com amor, talvez até como uma família. Mas se chegar a esse ponto, eles sacrificarão seus próprios cavaleiros como gado. É uma vida assustadora que a mãe do menino realmente não queria para ele. E mais uma vez, ela exigiu que ele mantivesse seus poderes em segredo, porque se outros magos descobrissem, poderiam transformá-lo em um cachorro também. E esse é o principal problema agora. Turan está atormentado pelas palavras de sua mãe, e porque esse cara descobriu seu segredo, Turan já está planejando matá-lo para sua própria preservação. O homem questiona por que o chamado pastor se recusa a responder, mas antes que o caos possa se instaurar, o cara volta ao seu tom bobo, agindo como se estivesse fazendo uma piada. O engraçado é que nosso protagonista denso realmente acredita nele também, admitindo que é terrível em perceber humor. O viajante se desculpa por fazer uma piada ruim, enquanto Turan expressa seu choque porque ninguém nunca o chamou de mago antes. Eles trocam algumas brincadeiras para não tumultuar a situação, então o mago oferece sua mão, apresentando-se como Keorn, um vagabundo. Turan aperta sua mão e se apresenta como um pastor, um garoto que em breve fará 18 anos. O outro cara revela, calorosa e chocantemente, que ele vai completar 75 anos. Ele aparentemente tem os genes juvenis de um deus. É porque os magos vivem mais tempo, em média, e envelhecem mais devagar também. O que faz Turan perguntar como esse cara se tornou um vagabundo em primeiro lugar. Aparentemente, Keorn serviu a família árabe por 60 anos inteiros antes de partir. Mais tarde, na vida, Keorn decidiu que amava ser nômade sem um lar. A conversa inocente continuou. Turan se sentiu à vontade com essa pessoa e se descobriu desfrutando da conversa muito mais do que imaginou. O tempo passou e o sol se levantou, fazendo com que Keorn se preparasse para sair. Como um agradecimento, ele deixa uma moeda de prata árabe, uma das mais puras em seu valor. O jovem a aceita com orgulho e lhe deseja boa sorte em sua caçada, mas Keorn está confiante de que os dois se encontrarão mais vezes se ele aparecer por aí. Deixando de lado aquela conversa tranquila entre dois amigos, Turan continua com suas obrigações de pastor, usando seu feitiço mágico para controlar e reunir as ovelhas. Elas se reúnem ao seu redor, mas ele ainda está em admiração com seu encontro com o mago. Faz tempo que não se sentia confortável falando com alguém assim. O tipo de humor que Keorn tinha tornava tudo muito fácil. Ele realmente pareceu nosso garoto como uma daquelas pessoas incríveis. O que é louco porque sua mãe lhe disse que os cavaleiros eram pessoas sedentas de sangue que só caçavam outros em nome de nobres malignos. Infelizmente, Turan não tem absolutamente nenhuma ideia de como revelar que não há mais monstro na colina Rizeru, pois este homem já os matou todos. Keorn está olhando ao redor, observando como ele não consegue sentir a presença de um monstro, apesar dos sinais de uma batalha. Isso o faz questionar se a criatura já foi caçada, mas a verdadeira questão é quem conseguiu matá-la e por que o ancião o chamaria se tivesse outro mago. Ainda assim, ele está feliz que o monstro foi morto. Esse é o objetivo final. Afinal, de repente, o mago sente seus sentidos se intensificarem ao virar-se, confrontando uma criatura com a carne cortada. Esta é, na verdade, a aparição, ou o fantasma de um monstro, a mesma criatura que Turan já matou. O cavaleiro fica chocado e horrorizado, sem saber a causa, enquanto a aparição tenta derrubá-lo com suas garras. Keorn desvia do poderoso golpe, internalizando como monstros sempre se transformam em aparições se sua mana não for dispersa após serem mortos. Mas qualquer mago com
Conhecimento básico de caça deveria saber esse fato. Subindo rapidamente, o Cavaleiro Mago deduz que a pessoa responsável por matar a besta deve ser um mago, mas alguém inexperiente. Mas a parte confusa é que cavaleiros iniciantes deveriam ter esse conhecimento, e se não o têm, não deveriam ser habilidosos o suficiente para matar uma besta tão enorme. Ele se pergunta se o mago tinha algum motivo oculto, e acreditem ou não, o cara saca um raio do trovão, me lembrando daquele painel badass do Sukuna. O projétil é disparado a uma velocidade estrondosa, acertando a aparição apenas para ser completamente anulado. Keorn não previu essa surpresa. A única vez que isso poderia acontecer é se a mana do monstro fosse muito superior até mesmo a dele. De repente, a aparição desaparece no vento, fazendo-o se perguntar se a criatura está tentando contrabalançar sua magia com a própria, surgindo da sombra do mago. A maldição monstruosa irrompe por trás, golpeando Kion com um forte impacto. O Cavaleiro Mago mal sobrevive com o braço cortado, percebendo que esse tipo de criatura é muito mais forte do que o Cavaleiro Médio. Correndo para longe, ele se distancia, questionando como diabos um espectro monstruoso tão poderoso apareceu aqui. Pelo que parece, Kiran realmente não tem nada na manga e acha que está morto. Reunindo uma última tentativa de não morrer de forma inútil, o cavaleiro elabora um ataque total para matar ambos. Ele concentra todo o seu mana em uma única mão, pretendendo perfurar a criatura assim que ela o atacar. O espectro inicia seu golpe, fazendo o mago carregar seu soco e correr em direção à sua morte certa. Parece que o fim é sombrio para o clímax dessa batalha, até que uma luz azul surja da floresta e obliterar a criatura com um golpe certeiro. O mago fica sem palavras enquanto o espectro cai após um único golpe. Turan pergunta se ele está bem, expondo-se, e de forma hilária, Kion o provoca por ter um senso de humor peculiar, chamando a si mesmo de pastor. Ambos são magos, mas o Cavaleiro Sênior está confuso sobre por que o garoto não compartilhou tal informação. Ao vê-lo ficar em branco, o cavaleiro muda sua pergunta e pergunta por que Turan se deu ao trabalho de ajudá-lo, quando poderia facilmente ter ido embora. O garoto se lembra da conversa que tiveram quando ainda o tinha em sua casa. Turan realmente queria saber por que o Cavaleiro Mago veio matar o monstro quando poderia facilmente ter ganho dinheiro sem arriscar a vida. O cavaleiro riu, compartilhando que as pessoas da aldeia são miseráveis, pois não têm absolutamente nenhuma proteção para suas vidas. Turan argumentou que não era culpa de Kion, mas o veterano explicou a ele como os magos herdavam o poder de um deus e que, com esse poder, é importante ter a responsabilidade de proteger as pessoas ordinárias. Claro, nem todo mago compartilhava sua filosofia, pois cada um tinha sua própria maneira de viver. Essas palavras brilham intensamente na cabeça de Turan neste momento, enquanto ele sorri, compartilhando que todos têm seu próprio jeito de viver. A praga de um monstro, de alguma forma, ainda consegue ficar viva, enquanto o cavaleiro explica como esse espectro está fora de seu alcance. Seu calibre é pelo menos o de uma ameaça nobre, então a melhor coisa que poderiam fazer era ajudar os aldeões a evacuarem. Kion até se ofereceu para se tornar um isca e segurar o monstro o máximo que pudesse. Claro, ele estava falando alto, mas ele realmente não tem truques na manga para lidar com essa criatura. Turan o surpreende, assegurando que está tudo bem, insinuando que ele ainda não foi ao máximo. A realização de que um jovem como ele tem talento rivalizando com os magos deixou o cavaleiro veterano perplexo. Neste momento, ele não estava testemunhando a indignação de uma pessoa ingênua. Ele estava testemunhando um verdadeiro espetáculo, e o auge de Turan, imbuído de uma aura azul de Super Saiyajin, mostrando um talento que poderia realmente virar o mundo de cabeça para baixo. Turan desafia a criatura para descobrir a profundidade de seus próprios limites. Kion está apavorado e diz ao garoto para recuar, pois estão lidando com um monstro perigoso. Distrato com essa conversa, Kion não tem tempo para desviar de um golpe monstruoso, que é neutralizado pelo nosso garoto, que atira a criatura na estrutura mais próxima. O cavaleiro agora entende que só está atrapalhando o garoto ao assumir essa luta. Se houver algo, ele precisa se acalmar e prestar atenção ao talento em crescente de Turan. Vemos belos golpes em espiral disparados contra o monstro, mas apesar das tentativas de Turan de eliminá-lo de uma só vez, o espectro se recusa a morrer e ganha terreno novamente. É quando Kion revela que espectros são imunes a ataques físicos, o que faz nosso garoto questionar como ele deveria se livrar dele então. A solução é usar fogo ou relâmpago. Então, Turan estende sua mão e concentra, formando um bloco de fogo na carne do espectro. Mesmo algo assim não faz a criatura se mexer,
mas aparentemente esse não é o objetivo. Keon reflete que, para os poderes de um mago realmente afetarem outro ser, é preciso estabelecer uma ordem de causa e efeito. Isso é um conhecimento extremamente básico, e ainda assim, o garoto não sabe disso. Isso o faz perceber lentamente que Turan é, na verdade, o mesmo garoto que matou o monstro original e estupidamente o deixou sozinho para se tornar um espectro. Resumindo, esse garoto nunca em sua vida absorveu mana antes. O cavaleiro veterano o instrui a fazer um pouco de fogo e então atirá-lo de forma precisa na besta. Adotando essa abordagem, nosso garoto lança uma espiral de chamas em sua mão, enquanto Keon interna que para qualquer mago, controlar o fluxo de fogo requer treinamento adicional. Mas para seu total choque, esse garoto está manipulando-a na ponta dos dedos e mudando de forma com um talento literalmente bruto. Turan atinge o espectro com a lança de fogo, grelhando-o vivo e aniquilando sua carne. É nesse momento que o cavaleiro veterano o incentiva a manter sua concentração focada, pois Turan precisa garantir que o fogo não se apague. É necessário queime cada parte do espectro, algo que o pastor não enfrenta nem dificuldade em fazer enquanto derrota seu corpo. A luta é vencida finalmente, e apesar de enfrentar um espectro monstruoso que exige um nobre apenas para sua execução, um simples pastor sem treinamento conseguiu derrubá-lo. Turan se pergunta se o show terminou de vez, enquanto seu superior o exorta a absorver o mana para evitar outro espectro no futuro. O processo é simples. O mago só precisa visualizar drenando energia para dentro dele. Focando nisso, nosso garoto começa a absorver o mana verde que emana de seus restos carbonizados para sua palma. Esta é a primeira vez que Turan absorve esse tipo de mana, então seu corpo está jorrando com nova energia interna. Supõe-se que seja uma reação eufórica, e para o choque de ambos, é a primeira vez dele absorvendo mana. É verdade que o mana amadurece com a idade e cresce com o tempo, mas a melhor maneira de aumentá-lo é matando monstros e absorvendo seu mana. No entanto, esse garoto absorveu mana pela primeira vez em sua vida e realiza mágica em nível nobre, o que significa que ele está jogando no modo criativo do Minecraft. Kieran pede desculpas ao garoto, acreditando de repente que ele pertence a algum tipo de casa nobre, mas o humilde pastor o exorta a cuidar primeiro de suas feridas. Eles acabam voltando para casa para tratá-lo. Kjorn realmente pensa que Turan é um nobre, então se sente mal por não tê-lo tratado com o devido respeito. No entanto, nosso garoto enfatiza que não tem esse tipo de origem. Ele nem sabe sobre a identidade de seu pai e implora a esse cara para parar de bajulá-lo. Kjorn está genuinamente curioso sobre por que um mago de poder divino está sentado no topo de algumas colinas, sem fazer nada. E é aqui que ele aprende sobre a promessa que Turan fez à sua mãe até ela morrer. Ele falou sobre os nobres, como eles se aproveitaram dos magos e os descartaram. Ao ouvir essas palavras, Kjorn na verdade concorda com a sabedoria dela, o que é engraçado porque, para Turan, parece um tipo de parentalidade superprotetora. Ele assegura ao garoto que sua mãe tinha suas preocupações. É verdade, os magos são seres poderosos que são capazes de conflito. Mesmo há 20 anos, uma grande guerra entre as casas nobres eclodiu. A casa Arabion, a que ele servia, e a grande casa de Zahar se enfrentaram, matando muitos no processo. 900 cavaleiros de Arabion foram massacrados de um exército de 3.000, e infelizmente, o pobre homem perdeu todos os seus amigos naquela guerra também. Denver queria abrir uma lavanderia. Hartman o repreendeu, e até sua própria esposa e filho morreram, massacrados por membros da casa Zahar, deixando-o traumatizado como o único sobrevivente. É por isso que a mãe do garoto estava certa em avisá-lo. Os cavaleiros morrem uma morte horrenda e sem significado. Mas havia uma coisa em que ela estava errada, e isso são as habilidades de Turan. Kjorn se sente realmente humilhado em admitir que é um cavaleiro decente, mas o garoto conseguiu derrubar uma criatura que nem ele poderia vencer. O garoto nem mesmo é classificado como uma ameaça para os cavaleiros, mas sim como um guerreiro de nível nobre agora. Mesmo assim, ele está no nível mais alto. E isso faz Turan se perguntar se sua mãe mentiu sobre a origem de seu pai como cavaleiro, mas curiosamente, Kjorn observa que às vezes crianças de classe nobre nascem entre famílias de cavaleiros também. Com o estado em
que as coisas vão, Kiorn aconselha o pastor a deixar a colina e experimentar as cores do mundo real. É porque a humanidade precisa de mais cavaleiros e nobres para enfrentar o mundo, um mundo que nem mesmo é deles. As mesmas raças que foram empurradas para o lado pelos deuses estão planejando sua vingança novamente. E pior do que isso, as brigas entre os nobres estão destruindo-os por dentro. Na era atual, pessoas como Turan são desesperadamente necessárias, aquelas que podem provar ser exemplos de grandes nobres. Se é que serve para alguma coisa, o cavaleiro veterano nota que nem mesmo Turan está satisfeito com sua vida entediante como pastor. Isso o coloca em um olhar pensativo, mas o garoto realmente não sabe o que vai fazer depois de descer a montanha. A corneta lhe oferece várias sugestões para buscar riqueza, fama, autoridade ou família e amigos. Todas essas buscas nobres são difíceis de alcançar nesta colina. Ele tenta ajudar o garoto a visualizar seu novo destino aventureiro. Turan poderia andar por aí caçando monstros ou mesmo se tornar um explorador do desconhecido. Melhor ainda, ele poderia ser adotado por uma família nobre e buscar poder político. Após suas palavras, Turan admite que certamente esses caminhos lhe cairiam melhor do que a entediante vida de pastorear ovelhas. Na verdade, é a primeira vez que ele tem uma verdadeira curiosidade sobre o que há do outro lado. O cavaleiro veterano teme decepcionar o garoto ao colocar expectativas, mas promete apoiá-lo em todos os caminhos imagináveis. De repente, ele pergunta sobre sua habilidade de linhagem, mas Turan nem sabe o que é isso. O cavaleiro lembra que ele é inexperiente e explica o conceito de uma habilidade de linhagem, que é basicamente um traço que cada nobre herda de seus ancestrais. Essa habilidade é o verdadeiro fator decisivo entre nobles e cavaleiros. Keion tenta descobrir, perguntando se existe algum feitiço que o menino achou muito fácil de usar, um que não exigisse esforço algum. A princípio, Terran pensa que é sua força física aumentada, mas isso não é verdade, já que o mana fortalece os atributos físicos de todos. O menino expressa que ele tem um bom olfato e arremessa coisas. Keion acha que essas são palpites válidos, pois até mesmo a família árabe tem um traço comum de lançar armas. Mas ele está interessado em buscar uma resposta diferente. Após alguns palpites, o menino questiona por que aquele homem parece tão deprimido naquele momento. Keion finalmente adivinhou a verdadeira casa a qual Turan está ligado, uma de grande infortúnio. As habilidades do menino estão ligadas à grande casa de Jar, considerada a família dos caçadores e a mesma que é responsável por tirar tudo de Keion. O garoto é da mesma linhagem que os inimigos desse cara, então ele não sabe como reagir, questionando se deveria se desculpar pelos atos de estranhos, que ele nem conhece. Ao observar a expressão nervosa do garoto, Keion assegura à criança que não há nada de errado. Afinal, ele não foi a causa da guerra para começar. Esse massacre é apenas o resultado das decisões dos adultos. E se as pessoas lutam contra fogo com fogo, a luta nunca vai acabar. Turan está curioso se o cavaleiro tem algum arrependimento por tê-lo aconselhado a descer a montanha. Keion enfatiza que se o garoto busca o caminho do poder político, ele acabará na família de Zahar com suas excelentes habilidades. No entanto, ele confia no caráter da criança, sabendo que a bondade dentro dele é clara. Ele revela sua identidade, algo que manteve escondido durante toda a sua vida de Keion. Então, mesmo que alguém como o garoto se juntasse à casa Zahar, eles poderiam se tornar a própria razão pela qual guerras como essa nunca acontecem novamente. O cavaleiro veterano não quer que o menino fique pensativo sobre essas coisas. Afinal, ele ainda não decidiu sobre uma família para começar. Turan chega ao fim de sua contemplação, expressando seu desejo de descer a montanha. No entanto, ele não quer partir imediatamente. Em vez disso, eles esperarão até que as feridas do homem estejam completamente curadas. Suas palavras apenas reafirmam para Keion quão gentil esse garoto é. Para passar algum tempo, o cavaleiro veterano ensina ao menino sobre a necessidade de mana, uma substância considerada a própria base da onipotência. O título é um exagero, mas a magia requer mana adequada para sua causa. Turan fica intrigado, pedindo detalhes, e aprende sobre os 3 fatores principais que determinam a dificuldade da magia. O primeiro é a linhagem, o segundo é a afinidade e o terceiro é a causalidade. A linhagem é determinada pelo talento bruto ao nascer, especialmente para os nobres que não são cavaleiros. Por exemplo, é muito difícil para um mago comum curar as feridas de alguém com magia, mas uma pessoa que possui sangue Okaita do Sul poderia facilmente fazê-lo sem treinamento. Esse é o poder da linhagem, uma técnica inata. Quanto à afinidade, é como familiaridade com magia. Resumindo, os magos realizam certas tarefas
tarefas mais facilmente do que outras, assim como Turan conseguiu criar uma bola de fogo com facilidade porque gostava de jogar pedras. Chamas comuns não teriam esse tipo de velocidade ou poder destrutivo. O último da lista é a própria causalidade, um conceito que até cavaleiros veteranos têm dificuldade em entender. Keion questiona o menino sobre o que aconteceria se ele matasse alguém com mana. Turan adivinha que algum tipo de luz brilharia, na melhor das hipóteses, mas esse é um fenômeno que surge da falta de causalidade. Keion explica que quando não há estímulo ou causa para um resultado, ou quando o objetivo é excepcionalmente difícil de alcançar, então esse conceito se aplica. Turan tenta entender o conceito, compartilhando que precisa proporcionar uma causa da morte, como disparar chamas. Criar e disparar aquele fogo é uma causa mais direta do que simplesmente atear fogo em alguém. Então é uma ação mais intencional. O cavaleiro sênior fica impressionado com a compreensão excepcional do menino, mas Turan não consegue entender por que não consegue controlar bestas mágicas com suas palavras. É na verdade por causa do mana dos monstros. A magia não é uma tarefa fácil, e até mesmo um mago talentoso como Turan está percebendo esse fato. Os melhores magos conhecem os princípios de mana para cada situação em que precisam, o que faz Turan se perguntar se a família Zahar tem magia especial. Aparentemente, eles são bons em habilidades de furtividade e rastreamento. Keion incentiva o garoto a tentar recriar isso. Então, Turan internaliza seus pensamentos para não ser visto pelos outros e desaparecer no nada. Literalmente vê esse menino desaparecer no ar, parabenizando-o por ter conseguido. Mas algo a respeito disso faz Keorn se sentir incomodado. Claro, do nada, o garoto reaparece. É uma habilidade assustadora que a família Zahar possui. A mesma habilidade que aterrorizou os soldados árabes. À primeira vista, parece uma habilidade quebrada, mas o cavaleiro veterano zombou que ainda não é invencível. Ele realmente expressa interesse em ensinar ao garoto alguns métodos de treinamento, mesmo que ele seja de uma família inimiga. O fato é que o menino pastor o tratou com bondade e até salvou sua vida. Mesmo agora, Keorn, em última análise, confia no caráter do garoto. Na cena seguinte, as coisas ficam complicadas com o pastor arrumando suas coisas, vendendo suas ovelhas e deixando a vila. Os moradores têm problemas com sua partida repentina, mas ele não se importa e está focado em perseguir seus próprios objetivos. Ele ameaça soltar as ovelhas se não comprarem delas, e embora possam tentar capturá-las, ele vai garantir que as ovelhas lhes deem trabalho. O tio careca e anão com um bigode mal feito sabe que esse garoto não brinca com suas palavras. Ele oferece o valor total, e é assim que os dois magos deixam a pequena cidade para sempre. Turan subitamente se lembra que esses idiotas, na verdade, devem a Keorn um pagamento extra pela missão, mas o mago não se importa com o dinheiro e enfatiza que ele não matou o monstro de qualquer maneira. A jornada deles começa com uma despedida, pois o cavaleiro mais velho não quer se juntar a Turan, preferindo trabalhar sozinho. Turan está bem com isso, e agradece sinceramente por toda a sua bondade. Ambos se desejam um feliz adeus, com expectativas esperançosas de se encontrarem novamente. Turan observa as costas do cavaleiro mais velho se afastando, e só mais tarde reflete sobre por que ele não queria que o cavaleiro falasse com formalidade. Embora nunca tenha faltado o carinho de sua mãe durante toda a vida, Turan anseia por uma figura paterna, um homem que pudesse servir como modelo do tipo de pessoa que ele queria se tornar. É uma maneira tão comovente de insinuar que Turan quer se tornar gentil, assim como Keorn a partir de agora. De qualquer forma, as viagens do garoto continuam longas pelo deserto, onde ele encontra um grupo de comerciantes viajantes e decide pedir direções. As pessoas interpretam como uma ofensa ele bloquear o caminho delas, mas ele simplesmente pede informações e descobre sobre uma cidade próxima chamada Murray. Depois de agradecer aos comerciantes, Turan está prestes a ir embora quando, de repente, um dos imbecis o para, repreendendo-o por sair sem pagar a esses escória. Mesmo informações têm um custo. Enquanto sacam suas armas, exigem que o garoto tire sua mochila, basicamente confirmando que esses caras são um bando de ratos e bandidos. O líder deles compartilha que este é um deserto onde ninguém se importaria com a morte de alguém, então é um ato de bondade aos olhos deles poupar a vida do garoto e apenas caçar suas pertenças. Turan percebe nesse momento que esses caras nem se importariam em matar outros, se fosse necessário, e é lembrado de sua experiência com o cavaleiro veterano. Em vez de medo, o garoto se sente alegre por usá-los como seus objetos de teste. Os bandidos riem alto, chamando o garoto de exibido, até que esse mesmo exibido os coloca em um tornado com um feitiço de vento. Em vez de usar vento direto, Turan o molda de forma eficiente e gasta bem menos mana. Isso torna o lançamento de feitiços ainda mais
fácil para ele enquanto ofusca eficazmente seus oponentes ao mesmo tempo. Retirando um pouco de água de sua flasca, ele a manipula em uma bala de gelo, e honestamente, a maneira como ele a mantém flutuando é tão legal. Sem medo algum, Turan lança o dente de gelo em um dos bandidos, rasgando sua carne. Embora esse feitiço seja eficaz, ele não gosta muito dele. Os bandidos imediatamente oferecem sua rendição, não tendo conhecimento prévio dos poderes do garoto. Enquanto o líder cria uma distração, 3 de seus capangas flanqueiam o garoto por trás. Turan casualmente bate seu pé no chão, erguendo obeliscos para derrubar todos eles. O líder dos bandidos observa em puro horror, enquanto o garoto mata todos os seus homens sem parecer abalado. Agora que as posições se inverteram, Turan faz uma pergunta importante ao líder dos bandidos. Por que eles o atacaram tola e imprudentemente sem um plano, já que qualquer um poderia ser um mago? A razão é que o garoto abaixou a cabeça. Ele foi bondoso demais, até mesmo com um bando de pessoas rudes, fazendo parecer que ele é um camponês. Turan aprendeu algo novo novamente, e bem quando o líder pensa que vai ser poupado, o garoto é atingido por uma bala de gelo. Em uma lembrança, sabemos que Keorn aconselhou o menino a nunca mostrar misericórdia a bandidos ou pessoas más. Ele precisa matá-los à vista, pois poupar tais vidas pode acabar ameaçando as vidas de outros 10. O garoto de 17 anos está cansado de esperar e pretende usar o mesmo caminho que os bandidos tomaram para sua jornada. Em seu caminho, um pensamento o assombra, devorando-o por dentro: o fato de que ele realmente matou pessoas. Embora sentisse culpa, ele não podia poupá-los, pois o aviso do cavaleiro veterano era verdadeiro. Qualquer pessoa que explorasse outras sem hesitação no coração precisava ser contida. As pistas se apagaram até que ele chegasse a seu destino final. O coração do menino se aquietou diante da vista cênica, enquanto avançava para um novo mundo. Ele olhou para a pequena cidade de Murray, expressando espanto. Era sua primeira vez viajando entre um grupo tão grande de pessoas. Até os edifícios eram diferentes de sua pequena aldeia. A sensação era grandiosa para o pastor da aldeia. Ele se aproximou de um dos comerciantes de frutas, mas deixou claro que não era um cliente. Baseado no conselho de Keon para procurar uma pousada, queria pedir direções, mas o comerciante foi tão rude com ele por fazer perder seu tempo que Turan se perguntou se deveria comprar algo primeiro. O menino pediu uma maçã e entregou 2 moedas de dupit como pagamento. Após receber o pagamento, o comerciante lhe deu direções para uma certa pousada, uma chamada Pub e Pousada. Depois de chegar, ele conheceu Lena, uma funcionária maravilhosamente atraente que o recebeu. Ele pediu um quarto para passar a noite, que custava 16 dupit. Ele parecia não se importar com o preço quando olhava para o sorriso dela. Depois de fazer o pagamento, ele perguntou a Lena sobre um monstro com uma recompensa nas proximidades. Basicamente, seu objetivo era absorver mana o máximo possível e ganhar dinheiro da mesma maneira. Para sua surpresa, a mulher ficou perplexa e o informou que nada era de graça nesse mundo. Novamente, ele teve que comprar uma bebida apenas para obter informações dela. Lena mencionou a Câmara Municipal, e quando ele expressou confusão, ela percebeu que ele era do campo. Ela explicou que nas câmaras municipais há oficiais trabalhando lá, nomeados pelo senhor, e que estaria aberta amanhã para ele procurar por uma recompensa de monstro. Lena perguntou se ele era um caçador de monstros. Nossa boy não estava familiarizado com esses termos. Basicamente, caçadores de monstros eram pessoas normais com o desejo de se tornarem magos, e ela não percebeu que ele já era um mago de alto nível. Midan, um verdadeiro caçador de monstros, apareceu para confirmar que as pessoas realmente se tornavam magos ao matar monstros. Este cara aparentemente ainda estava vivo após sua missão perigosa e não queria cair até se tornar um mago. Demonstrando interesse nas palavras de Midan, Turan pediu mais informações. Se os magos podiam se tornar mais fortes caçando monstros, o mesmo valia para pessoas comuns, que podiam continuar matando até se tornarem um. Os 4 ao seu lado também estavam treinando para se tornarem magos, o que fez Turan se perguntar se pelo menos um deles já havia se tornado um mago. Aparentemente, havia apenas 3 a 4 magos disponíveis, todos trabalhando para o senhor da cidade. Eden perguntou se Turan tinha alguma arma, e quando viu uma pequena funda, ficou impressionado com quão desgastada ela estava. Midan era um cara tão legal que não o repreendeu e encorajou Turan a caçar monstros coelhos ou raposas. Esses caras precisavam de um atirador, então fizeram uma proposta para Turan se juntar ao time. É claro que Turan se sentia uma formiguinha para esses caras, então recusou a oferta e descansou em seu quarto, pensando em como não compartilhava nenhum desejo de se juntar a uma equipe assim. Ainda era desconcertante que ele tivesse deixado a aldeia sem saber o que aconteceria dali em diante.
De repente, o menino ouviu um som, iniciando outra sequência de flashbacks. Kion sempre lhe dissera para ficar alerta, mesmo quando se tratava de uma pousada, pois a cidade era perigosa. Despejando um pouco de sua mana em sua mão, o menino alcançou a porta e a deslizou para abrir. Era apenas Lena, que viera deixá-lo aquecido porque seu quarto estava muito frio. Piscar, piscar, meus homens cultos, porque acho que todos sabemos o que o autor quer dizer com isso. Lena jogou tudo de forma ambígua e explicou sua intenção. Esta garota estava atrás de dinheiro e feliz por fazer qualquer coisa pelo valor que lhe lançou um olhar que nenhum homem na Terra poderia recusar. Daquela distância, nosso garoto estava completamente confuso na cabeça, enquanto ela estava tão confusa quanto. Turan se lembrou do aviso do Sigma Male Kion para não fazer nada assim, porque prostitutas poderiam facilmente tirar vantagem de alguém com DSTs. Embora os magos tivessem resistência a isso, o risco de transmiti-lo tornava tudo pior. Foi por isso que ele a havia recusado há pouco, mandando sua auto-agradada e excitada embora. Nosso Shed voltou para a cama, percebendo quão transacionais essas cidades eram. Enquanto se sentia estranho em relação a Lena, ouviu Midan e seus amigos perguntando sobre suas intenções a respeito de fazer o garoto se juntar ao time, mesmo que o garoto parecesse ser bom apenas para servir de isca para monstros. Midan realmente havia visto o olhar nos olhos de Turan e se lembrou de seu eu infantil. Ele queria cuidar dele e o convidou para o time por causa disso. Esse cara era genuinamente o amigo ideal. Ouvindo essa parte, Turan encontrou algum consolo no calor da cidade. No dia seguinte, ele foi à Câmara Municipal para se encontrar com um oficial. O menino declarou educadamente seu pedido para caçar monstros, enquanto as palavras de Kion soavam em sua memória novamente. As pessoas não gostam de tratar umas às outras com gentileza, não encontrando razão para buscá-la em primeiro lugar. Para que alguém te respeite, ele disse ao garoto para apenas revelar seu segredo de ser um mago. Então ele teria respeito permanente. O oficial entrega ao garoto um cartaz descrevendo os detalhes de um monstro corvo. Até mesmo uma pergunta simples recebe uma resposta desagradável do oficial, que está com um pau no... Bem, você entende. O oficial diz a ele que o cadáver de um monstro é necessário para confirmação. E se o garoto não subjugar um monstro após sua morte, haverá pena de morte de acordo com as leis da cidade. Afinal, o próprio Turan sabe o que acontece quando monstros se tornam espectros, e ele se recusa a repetir tal erro. Ele pergunta sobre cavaleiros por perto, mas aparentemente eles não têm tempo para caçar monstros, pois seu dever principal é proteger a cidade. Para caçar monstros reais, eles contratam pessoas como caçadores. Depois de todo esse desrespeito, Turan deixa o oficial com a impressão de que ele vai acabar morto. Então vem a dura realidade. A criatura que lhe foi encarregada de caçar é morta e trazida de volta, para a surpresa desse cara. O garoto a trouxe de volta, imediatamente subjugando-a sozinho também. Com o trabalho concluído, Turan pergunta sobre a recompensa. Eles se apressam em buscar o valor e o instam a descansar adequadamente. Eles estão empolgados que ele até manteve as asas e trouxe o corvo em boas condições. Surpreendentemente, Turan não vai embora. Aparentemente, ele tem um pedido para caçar ainda mais. Na cena seguinte, Lena organiza um banquete com os itens mais caros disponíveis, incapaz de acreditar que seu cliente conseguiu derrotar 30 monstros inteiros em 3 dias. Ela sabe que nosso garoto ganhou muito dinheiro com isso, considerando a garimpeira que é, mas ele não se importa com o dinheiro. Mais importante é o mana que ele busca, ajudando-o a se tornar mais forte. Seu mana já aumentou várias vezes, embora até ele consiga sentir um limite, tornando difícil ficar mais forte. Turan pergunta a Lena se ela roubou uma mordida da comida, mas ela o acusa, dizendo que ele comeu tudo, o que é surpreendente dada a sua magreza. Satisfeito com a comida, o garoto se levanta para sair quando, de repente, um grupo de delinquentes o agarra por trás. Eles ouviram o barulho que ele fez ao subjugar monstros, mas em vez de entreter sua conversa, Turan golpeia o rosto desse idiota e o humilha na frente da gangue. Com sua provocação, o restante da gangue tenta atacá-lo, mas nosso garoto é esperto e se esquiva, rebatendo com um soco que nocauteia outro cara. O último tenta usar móveis a seu favor, como se isso fosse fazer diferença. Turan reduz seu poder num estalar de dedos e derruba esse cara também. Toda a cena é um problema para Lena, que não pode permitir brigas dentro da pousada, fazendo com que todos se desculpem com nosso garoto no final. Midan lhe assegura que isso nunca acontecerá novamente. Os caras estavam ficando desesperados por causa da falta de dinheiro, então os capangas ficaram arrogantes. Ele força os idiotas a se desculparem novamente enquanto Turan descobre sobre os problemas financeiros de Midan. Em 3 dias, eles não conseguirão nem se sustentar com a taxa do quarto.
Em vez de abandonar esses caras, o menino de coração bondoso lhes oferece um pouco de dinheiro como retribuição pela gentileza que ele mostrou ao convidar Turan para sua equipe. Claro, em troca desse pagamento, o garoto quer informações, algo que Midan fica feliz em fornecer. No dia seguinte, o talentoso mago chega para sua caça final na cidade. Ele realmente pergunta tudo sobre a próxima cidade para a qual ele irá depois de arrumar suas coisas aqui, e a conversa vale muito a pena, porque Midan é aquele parceiro de verdade. Ele é até mais gentil que Kion em alguns aspectos. A memória que recorda acaba rapidamente quando Turan sente um cheiro forte, rezando, para que sua intuição esteja errada. Quando ele se lança em direção à origem, encontra marcas de garras remanescentes e, eventualmente, descobre um cara de um dos grupos de Midan, ensanguentado e morto. Aqui vem a pior parte. Até o Midan está deitado no chão. Seu dinheiro não utilizado desde ontem. Seu corpo encharcado de vermelho. Fs nos chats para Midan. Precisamos oferecer um tributo ao nosso camarada caído. Um cara sobreviveu, apenas para discutir, falando sobre um monstro coelho que devorou todos eles. Turan olha para o coelho escuro mordendo a carne de um deles. Isso vai me dar pesadelos, porque olhe para essa criatura demoníaca sob efeito de drogas. Nosso garoto se levanta para se preparar, e a criatura literalmente dispara em alta velocidade, quase o atingindo com seu ataque. Felizmente, ele escapa a tempo e saca seu confiável chicote para controlar a magia e disparar uma poderosa pedra. O tiro é disparado a velocidades enormes. Várias pedras conseguem atingir a criatura, mas todos os ataques são defendidos devido à velocidade do monstro. Retaliando, a besta pula sobre ele para acabar com ele, apenas para perceber que seu alvo não está em lugar nenhum. A criatura para, e antes que possa processar seu entorno, Turan a flanqueia por trás. Conectando um golpe letal ao redor do pescoço, então ele se afasta antes de desaparecer novamente, me lembrando da habilidade de assassino furtivo de Sung Jin-woo. A criatura tenta persegui-lo derrubando as árvores ao redor na floresta, destruindo tudo em um ataque desenfreado. No final, ela perde sangue suficiente devido aos seus ferimentos para colapsar e cair para a morte, fazendo com que nosso garoto se exponha. Finalmente, ele absorve todo o mana após matar a besta, exceto que desta vez o mana é ainda maior do que o do monstro leopardos que enfrentou. Turan se volta para um dos caras que sobreviveu e confirma sua identidade como um mago. Como um último gesto de boa vontade, ele pergunta ao cara se ele tem uma família ou algo que possa passar seus pertences. Isso desencadeia uma sequência de flashbacks. Midan estava interessado em uma biblioteca próxima em Orun, contendo milhares de livros. Ele pôde ver como o rosto da criança brilhou após ouvir sobre livros. Infelizmente, nem todos podiam entrar. Apenas os magos eram permitidos. Lembrando disso, o garoto oferece a seus amigos um sepultamento adequado e pretende ir para a cidade de Orun. Seu rosto mostra uma expressão de tristeza, enquanto anseia que seu amigo encontre sua felicidade enquanto descansa. E assim, terminamos com Turan chegando na grande cidade de Orun, sentindo-se envergonhado porque Murray não é nada em comparação ao imenso tamanho deste lugar. Não muitas pessoas estão apressadas para entrar na cidade, e ele pode até ver alguns guardas ativamente de prontidão para atividades criminosas. A grande cidade possui um sistema mais refinado do que a menor, e aqueles mesmos guardas acabam por impedi-lo de entrar. Eles dizem para ele limpar suas roupas por parecer desprezível e sujo, e, depois de fazer isso, nosso garoto fica cativado pela bela biblioteca-torre. Seu tamanho imenso o intimida, enquanto se pergunta se é reforçada com magia. Turan se encontra na entrada, mas eles o lembram que apenas os magos são permitidos a passar. Ele revela sua identidade como um mago, mas os guardas se ofendem com sua má imitação, chamando-o de lunático. Se acaso, eles se recusam a acreditar nele, mas quando um deles tenta usar seu feitiço, ele detecta algo. Kiorn uma vez disse a Turan que os magos podem imediatamente testar o mana de outra pessoa e entender se são mais fortes ou não. Este cara tentou avaliar nosso garoto, apenas para ser derrubado no chão por tentar. O cara ficou com medo de morte, percebendo que este não é um mago normal. Kenya se apresenta como um cavaleiro da Casa Valtas, implorando para saber de qual casa ele pertence. Felizmente, Turan não precisa declarar o nome para entrar, mas o mestre de Valtas precisa autorizá-lo primeiro. Na próxima
cena, Turan está tomando banho, irritado que o processo é longo e complicado. O garoto atualmente está recebendo uma massagem das criadas que precisam lavá-lo, ou senão serão punidas. Ouvindo isso, ele as deixa continuar a seu bel prazer. Uma das criadas fica admirada quando nosso garoto realmente sai parecendo fabuloso naquele traje. Todas as três adoram sua beleza, até implorando para que ele não se dirija a elas de maneira casual, porque ele está agindo como se fossem suas amigas. Agora vem a parte real. Uma mulher com cabelo rosa vem receber o convidado, imediatamente zombando dele por parecer um mendigo em sua chegada inicial. Logo após vesti-lo, o mesmo cara agora parece um príncipe. Turan se apresenta calmamente, recebendo o nome de Azela em troca. Ela quer saber sobre sua casa, mas ele se recusa a declará-la por razões pessoais, convidando mais intriga dela. A nobre mimada decide pregar uma peça nele, então ela libera uma aura intimidadora, ameaçando-o para usar seu mana enquanto ele a olha confuso.